Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, te abençoando de forma especial nessa manhã. Gostaria de meditar com os irmãos em Lucas, no capítulo 22 e o versículo de número 61, que nos diz: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Irmãos, essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, em que Pedro nega Jesus por 3 vezes, irmãos. E a palavra fala que na última vez em que Pedro nega ao Senhor, nesse texto nós vemos, a palavra de Deus fala que Jesus está olhando para Pedro nessa última negação dele. E em certo momento, o olhar dos dois se cruzam e vem a memória de Pedro que Jesus disse: olha, Pedro, hoje antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E quando Pedro olha para Jesus e vê Jesus, e Jesus olha para ele, os olhares deles se cruzam, meu amado. Eu imagino um aperto no coração de Pedro, os olhos de Pedro se enchendo de lágrimas naquele momento, por ter negado o mestre como ele disse que ele faria. Aí eu começo a olhar para a minha vida, eu começo a olhar para a vida da igreja, da humanidade, diante de tudo que Jesus fez por nós, diante de toda a entrega que Jesus fez por nós. Aí nós ainda continuamos a negar Jesus. Pedro viveu experiências incríveis com Jesus. Pedro andou sobre as águas com Jesus. Pedro viveu milagres extraordinários com Jesus. Mas diante da tribulação, da luta, da perseguição, Pedro negou a Jesus. Quantos de nós não fazemos isso, irmãos? Negamos Jesus na frente de um celular, de um vídeo pornográfico. Negamos Jesus, às vezes, num dinheiro fácil. Negamos Jesus, às vezes, numa prostituição, no adultério. Diante de um copo de cerveja, diante de um copo de pinga. Diante de um cigarro de maconha. Quantas vezes nós não negamos tudo que Jesus faz por nós, irmãos, por coisas tão fúteis dessa vida? Eu imagino Pedro. Jesus olhando para Pedro e falando: Pedro, eu te avisei, Pedro. E a palavra de Deus, irmãos, diz que Pedro se entristeceu e chorou amargamente. Mas o que eu quero trazer para você é porque Pedro não entendeu o olhar de Jesus. O olhar de Jesus não foi um olhar de acusação, não. O olhar de Jesus foi falando assim: Pedro, eu sabia, Pedro. Não se preocupe, Pedro, eu já estava ciente disso, Pedro. Eu sabia que você ia me negar, Pedro. Eu não estou triste com isso não, Pedro. Mas Pedro não entendeu o olhar de Jesus. E fugiu e chorou amargamente. Quando Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro de Pedro e fala para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas, Pedro? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro se entristece e fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse assim: eu sei, Pedro. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Eu sei, Pedro, que você me ama. O que eu quero revelar para você, Pedro, é que eu sabia já, Pedro. E eu já tinha te perdoado muito antes de você fazer isso, Pedro. Cuida do que eu pus na sua mão para fazer. Os seus pecados já foram perdoados. Aquilo já foi perdoado. Aquilo eu já sabia que ia acontecer. Foi por isso que eu morri. Eu morri justamente para te perdoar daquilo. Então agora faz o que eu coloquei na sua mão para fazer. Cuida da minha igreja. Cuida do meu povo. Cuida da minha obra. E é isso que Jesus diz para você nessa manhã, meu amado. Ele sabia que você ia pecar, ele sabia. E era necessário que isso acontecesse, a morte dele, para te perdoar disso.
Ou você acha que ele não sabia que você ia negar ele? Ou você acha que ele não sabia que você ia retroceder? Ou você acha que ele não sabia que você ia voltar aos prazeres da sua carne? Mas ele te diz nessa manhã, meu amado, continua fazendo a minha obra. Eu sabia, eu te perdoo, eu te lavo, eu te purifico. A minha morte foi para isso. Oh, Deus. Jesus sabia, meu amado. Jesus sabia. Deixa eu orar pela sua vida, para que o sangue dele te perdoe e você entenda que ele já sabia isso e ele te perdoa de todos os seus pecados. Confesse para ele neste momento. Diga para ele: Jesus, eu te louvo. Oh, meu Pai, eu te adoro. Pai, perdoa as pessoas que estão ouvindo esse áudio neste momento. Que elas venham ser, Deus, impactadas pelo teu Espírito. Lava elas com teu sangue, purifica, Deus, de todo pecado. Fortaleça os passos, Deus, não deixa desanimar, não deixa retroceder, Pai, seja com elas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.